Na terceira e última parte deste programa especial, a professora Maria Cláudia falará sobre o subanexo 4 do Decreto 59.850 de 2013, que regulamenta a evolução funcional via não acadêmica. Olá, professora, tudo bem? Tudo bem, Vivian. Professora, então pode ficar à vontade para explicar melhor para o pessoal de casa. Então vamos lá. No decreto estão os subanexos referentes à evolução não acadêmica pelo fator atualização, que não foi alterado em nada. O fator produção profissional foi alterado, mas em parte. Os componentes relativos às publicações, produção de material didático, documentos, comprovantes de pesquisa e aprovação em concurso público não foi alterado. Mesma coisa. Um novo decreto acresce à produção profissional mais uma possibilidade de evolução não acadêmica. Essa alteração está no subanexo 4, que apresenta as dimensões, os instrumentos, o avaliador, o validador e a pontuação que o docente precisa construir para evoluir. Professora, então vamos relembrar alguns pontos já abordados nos programas anteriores para a gente analisar o subanexo 4? Os documentos, as atividades, os projetos curriculares e materiais, todos de natureza educacional, produzidos pelo profissional que deseja participar do processo de evolução não acadêmica, pelo fator produção profissional, serão registrados na súmula curricular. A súmula curricular não é um registro burocrático. Ela deve demonstrar o comprometimento e a capacidade do profissional para propor e executar iniciativas que têm como objetivo a melhoria da prática pedagógica, da gestão educacional e ou da supervisão de ensino. O itinerário formativo do servidor considerado para evolução não acadêmica, dentre as possibilidades de formação continuada previstas no fator atualização, é a síntese do percurso de formação continuada do educador. É definida por ele a partir da autoavaliação orientada, no caso, pelo coordenador, pelos colegas, pelo diretor. Esse percurso de formação precisa ter como objetivo a sua qualificação, tendo em vista a atuação na sala de aula, na escola e no sistema de ensino. As dimensões estabelecidas para o docente, diretor e supervisor são diferentes. Nós vamos analisar aqui somente o subanexo 4, que diz respeito ao docente. Para as classes de docentes, são consideradas dimensões próprias. A. Atividade docente na sala de aula. B. Atividades no ambiente de trabalho. C. Atividades diversificadas. E D. Atividades educacionais, institucionais e da sociedade civil organizada, como, por exemplo, os conselhos, colegiados e fóruns. Bom, professora, depois de toda essa revisão, então vamos para a explicação do subanexo 4? Vamos lá. Para analisar a evolução não acadêmica, o professor fará um projeto, respeitando as dimensões previstas no subanexo 4. Elas estão divididas em 4 itens. Então, no primeiro item, atividade docente, nós temos 3 dimensões: planejamento e preparo das aulas, conhecimento e avaliação e acompanhamento dos alunos. O subanexo deve ser lido horizontalmente. As dimensões, depois o instrumento que avalia as dimensões, quem é que vai avaliar essas dimensões e esse instrumento apresentado e o validador. Por exemplo, no 1.1, que é o planejamento e preparo das aulas, nós vamos também ver a dimensão análise de situações de aprendizagem, porque é claro que o planejamento e preparo das aulas está referenciado pelas situações de aprendizagem. Após o projeto, à medida que o projeto vai sendo implementado, vocês vão então fazendo a súmula curricular, porque ela vai conter todo o projeto do professor com vistas à evolução não acadêmica. Quem é que avalia? É o professor coordenador.
Quem valida é o conselho de escola. Mas o professor coordenador, ele avalia a súmula, mas na realidade ele orienta a todo momento, desde o planejamento do projeto até a sua implementação e depois também a avaliação desse projeto. Portanto, ele é o avaliador que acompanhou na realidade o desenrolar do projeto. Como vocês viram no item 1, atividade docente, tudo o que faz parte da súmula curricular é referenciado pelo projeto político pedagógico. E o mesmo acontece no item 2, no item 3 e no item 4. No item 2, nós temos o que eu considero uma conquista. Agora, no 2.1, na parte do comprometimento e responsabilidade, quando analisamos a frequência, a permanência na mesma unidade escolar, combinada com a formação continuada, vai ser valorizada, vai ser pontuada. E só esses 2 itens, eles são suficientes para o professor concorrer à evolução não funcional. Ou seja, estamos premiando agora aquele que permanece e não punindo aquele que se ausenta da escola. No item 3, atividades diversificadas, também estamos valorizando o trabalho do professor como mediador, se ele atua como professor coordenador ou como professor coordenador da oficina pedagógica, se ele está na função de vice-diretor ou se atua em áreas pedagógicas dos órgãos centrais. E a grande inovação aí é o readaptado. O readaptado, pelo novo decreto, ele pode participar, ele pode concorrer à evolução não acadêmica, obedecido, é claro, o rol de atividades didáticas e pedagógicas que ele tem, sempre em função do trabalho na escola, do projeto, da proposta pedagógica da escola. Quarto item, atividades educacionais institucionais e da sociedade civil organizada, também traz uma inovação, porque vai ser valorizado o professor que participa em colegiados, por exemplo, do conselho tutelar, ou de fóruns, sempre na área educacional, trabalho não remunerado. Ele vai ter que apresentar um memorial, também vai ser avaliado pelo conselho de escola e validado pelo conselho de diretoria. Nós lemos o subanexo sem a parte da pontuação. A pontuação, ela é anual, né? Então, cada item será pontuado de uma determinada maneira e terá também o ponto máximo possível no interstício, que é de 4 anos, né? Para atingir a pontuação mínima, 35 pontos, e que deve ser multiplicada pelo peso 2. Então, por exemplo, planejamento e preparo das aulas, análise de situações de aprendizagem. Ela vale 1,75 ponto. E nos 4 anos, o professor pode somar até 7 pontos. O que é o interessante disso? O professor, nesse menu ou nesse hall de dimensões, ele pode selecionar aquelas com as quais ele tem mais intimidade e ir fazendo os pontos ao longo de 4 anos até atingir a pontuação necessária para concorrer à evolução funcional não acadêmica. Sempre lembrando que na dimensão comprometimento e responsabilidade, quando nós trabalhamos com o projeto de desenvolvimento curricular para a unidade escolar, a permanência do professor na mesma unidade, combinada com a formação continuada, ou seja, com o seu itinerário formativo, que ele mesmo vai decidir, será suficiente para a evolução. E assim nós vamos sucessivamente. O professor coordenador, com a atuação articulada da implementação do currículo do projeto político-pedagógico na unidade escolar, ele vai poder receber, se ele escolher esse item, 5,25 pontos e somar durante os 4 anos de interstício 21 pontos. E este programa encerra com a palavra do presidente do CPP, professor José Maria Cancelheiro. Colegas, acredito que o novo decreto para a evolução não acadêmica
é mais um passo em direção a uma política de valorização do magistério público do nosso Estado. Continuaremos na luta por salários dignos para todos os profissionais da educação, os aposentados e os da ativa, pela manutenção da comissão paritária, com o objetivo de corrigir as distorções e construir coletivamente um novo plano de carreira que realmente valorize o educador. O CPP agradece a sua participação em mais esta jornada. Até breve. E depois dessas explicações, esperamos que com este programa especial sobre o Decreto número 59.850 de 2013, a gente tenha esclarecido muitas dúvidas dos profissionais da educação em relação às mudanças na evolução funcional pela via não acadêmica. Mas, apesar do programa terminar aqui, a professora Maria Cláudia ficará à disposição pelo e-mail formação@cpp.org.br para responder a outras questões. Não é isso, professora? Isso mesmo, Vivian. Professora, então, por hoje, muito obrigada pela sua participação. Obrigado você e obrigado também aos associados que enviaram questões para nós que nós procuramos, né, responder durante a explicação. Então, este programa fica por aqui e a gente se encontra em outras programações da TV CPP. Até lá!